e perguntei pro meu marido na frente da minha mãe: há quanto tempo vocês estão tendo um caso? E o marido dela disse que quase surtou. Eu já sei de tudo, é só olhar pro filho dela, é a sua cara. Então a mãe dela não mentiu. Gente, vocês têm que entender uma coisa: isso tudo tava dentro da cabeça dela. Imagina se você descobrisse que a sua mãe teve um filho com o seu marido, o que você faria? Eu recebi essa história há algum tempo atrás, fiz um vídeo aqui no canal e deu o que falar, mas deu o que falar mesmo. A mulher estava pensando em fazer DNA, tem toda a história. Se você ainda não ouviu a história, eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado o link, ou aqui no card também. Então vai lá, assiste, porque vale muito a pena. Aí essa mulher mandou a história para mim e teve uma enxurrada de comentários, onde vocês estavam dizendo que ela tinha sido traída, que a mãe era narcisista, enfim. Então você imagine, você manda a sua história sem ter certeza daquilo, querendo acreditar que aquilo não seja verdade, porque pode destruir a sua vida. Foi o que aconteceu com essa mulher. Eu coloquei o vídeo no ar e ela foi ler os comentários. Lendo os comentários, o que aconteceu? Ela ficou desesperada, porque aí ela teve certeza, baseada em vocês, no que vocês falaram, porque até então ela não tinha nenhum exame que comprovasse aquilo. Eu ia ler para vocês, mas como eu estou sentada aqui, eu não tenho computador, não tenho nada aqui perto, eu vou contar para vocês o que ela escreveu para mim. Então foi assim que aconteceu. Ela leu os comentários, ficou muito doida, muito louca, como ela disse. Eu fiquei extremamente nervosa, eu fiquei extremamente abalada, e no jantar eu não aguentei e perguntei pro meu marido na frente da minha mãe: há quanto tempo vocês estão tendo um caso? E o marido dela disse que quase surtou. A mãe dela disse que quase teve um colapso nervoso do que você tá falando, pulou para trás e aí ela começou, disse que gritar, né? Eu já sei de tudo, é só olhar pro filho dela, é a sua cara, e aquela coisa começou. Só que ela não esperava que acontecesse uma coisa, que o marido dela olhasse pra mãe dela e falasse: eu falei pra você parar de sair com o meu chefe, que isso não ia dar certo, como que você engravida dele? Aí a mãe dela fala assim: eu falei pra você não contar pra ela. E aí diz que ela ficou: como assim, chefe? Quem colocou o chefe do meu marido no meio? É dele? É de você que eu tô falando, não tô falando do seu chefe. O que tá acontecendo aqui? Gente, lembra que a mãe dela falou que estava grávida de um homem casado e que não queria que o homem casado soubesse? Pois é, o marido dela descobriu que a sogra estava saindo com o chefe dele, que inclusive tem 3 lindos filhos loiros de olho azul, porque ele e a esposa são claros. Segundo ela, conta no relato, o chefe do marido dela tem olho claro e é loiro, e as crianças são loiras de olho azul também. Então a mãe dela não mentiu. E aí ela teve que lidar com esse tipo de comentário. Independente do motivo que levou a mãe a sair com o genro, não pode descartar o sadismo dela contar que estava grávida no meio do almoço de família. Sair com o marido da filha enquanto essa está entre a vida e a morte já mostra o quanto essa senhora é mau caráter. Com um filho na UTI, a última coisa que queremos é sexo. Faça o exame só para confirmar o que você já sabe. A mãe maldita tem 6 casas de aluguel e foi para casa da filha. Já foi com a intenção de pegar o genro. Nunca mais fale com ela. Peço o divórcio. Esse comentário tem 19 curtidas, ou seja, 19 pessoas concordam com ele. Quem tem uma mãe e marido desses não precisa de inimigos. O triste é que ela se culpa pela traição. Se ele tem coragem de te trair com sua própria mãe na sua casa, imagina só o que ele não é capaz de fazer? Faça o exame e recomece sua vida. A maioria dos homens trai, mas pelo menos alguns têm mais princípios do que os outros. E quando vão trair, pelo menos traem com mulheres totalmente de fora do vínculo. Ainda assim é traição, porém tem menos cara de pau. Isso é inaceitável. Você não querer saber a verdade só porque vai te machucar? A verdade nos liberta. Sua mãe também, se tiver feito isso, realmente tem uma índole muito duvidosa. Ela tem medo de perder o marido e a mãe, mas eles em nenhum momento tiveram medo de perdê-la. Ela já sabe o que fazer, só não tem coragem de bancar as consequências. Que mãe é essa, hein? Acho que por mais que você tivesse sido desleixada, nada dá o direito de a própria mãe trair a filha. Já vi caso da própria mãe que arquitetou a morte da filha para ficar com o genro.
Aprendi de forma dolorosa que às vezes os nossos maiores inimigos estão dentro da nossa casa. Acho que nada justifica uma traição dessas. Eu sou mãe e de coração eu não faria uma coisa dessas com a minha filha. Com tanto homem por aí, ir para a cama com o genro, não há nada que justifica. Eu romperia com os dois. Isso cabe até processo. Eu ia escurraçar os dois e ia falar para todo mundo. Certas coisas não podemos deixar em oculto, não. Agora vão querer viver tranquilamente, como se não tivessem te apunhalado pelas costas? Assumiu tudo, inclusive o marido. Eles achavam com certeza que você ia morrer. Dúvidas? Já vi daí para pior. Tudo o que a Sil falou, nada justifica o que os dois fizeram. Foi muito grave. A mãe e o próprio marido e geraram uma criança. Eu não perdoaria o meu marido. Foi canalha. Você estava quase morrendo no hospital e os dois fazendo cachorrada com você? Tudo tem limite nessa vida. Minha mãe só tem tempo. Iria dizer se eu a perdoaria. Minha mãe, só o tempo iria dizer se eu a perdoaria. Pois é, né, gente? Vocês falaram bonito aqui sem ter certeza de nada. E ela foi lá e jogou a merda no ventilador. O que aconteceu? A mãe dela levantou da mesa, foi pro quarto, arrumou as malas, catou a criança e vazou, foi embora. E ela não sabia o que fazer, né? Só que enquanto a mãe dela estava lá arrumando as malas com a criança, ela estava discutindo com o marido e o marido se debruçou, disse que assim se apoiou em cima da mesa e falou assim: você acabou com o nosso casamento no momento que você sequer imaginou que eu pudesse estar tendo um caso com a sua mãe. E foi pro quarto também catar as coisas dele. E aí ela ficou desesperada. Imagina, gente, vocês têm que entender uma coisa. Isso tudo estava dentro da cabeça dela. São coisas, fantasias que ela foi criando dentro da cabeça dela. É isso que a gente faz. A gente cria um fantasminha, alimenta esse fantasminha, de repente ele vira um monstro enorme, pronto pra te devorar. Ela começou a desconfiar. Por quê? Primeiro que quando ela tava no hospital, ela começou a se sentir insegura porque ela via eles felizes e ela tava no hospital. Por que eles estão felizes? Eles pareciam uma família. Na verdade, antes da criança nascer, antes de tudo que ela imaginou lá, pra ela tava se sentindo feliz. Por quê? Porque a mãe dela tava cuidando da casa, cuidando do filho dela, cuidando de tudo pra ela. Lembra que ela fala: minha mãe era minha, como é que é? Acho que ela fala, tipo, minha mãe, a pessoa que eu mais admirava, uma ótima mãe, agora uma ótima avó, continuava igual. E ela falou: eu tenho medo de fazer o exame de DNA e perder a minha mãe e o meu marido. Tipo, perder minha mãe e minha família. Ela ia perder as duas pessoas que ela mais amava, né? Além do filho dela. Então ela tava nessa dúvida. Mas eu acho que mais ainda era por conta da insegurança. Lembra que ela falou que ela estava acima do peso e que a mãe se cuidava e que a mãe malhava? Eu acho que ali rolou um pouquinho de ciúmes. Teve quem falou aqui, né, que mãe, e esse tipo de mãe tem inveja da filha. Tem inveja porque a filha é mais nova, mas na verdade aqui quem sentia um tiquinho de inveja era ela. Mas voltando aqui a falar dos monstros que a gente alimenta dentro de nós. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente faz com a nossa cabeça. Quantas vezes alguém já chegou pra você e você não conhecia alguém, estava prestes a conhecer uma pessoa e alguém chega e fala assim: viu, aquela mulher é assim, assim, assado. E você alimenta aquilo dentro de você e nunca você vai saber se aquilo é verdade. Nunca você vai saber se aquela pessoa é o que realmente falaram. Por quê? Porque você já criou um muro, já criou um obstáculo entre você e aquela pessoa. Tudo que a pessoa falar, você não vai acreditar, porque já tem um preconceito. Mas aí, voltando ao ponto aqui, a mãe dela foi embora, foi para um hotel, até comprar o voo lá e ir embora. E o marido foi pro quarto de hóspedes. Daí não foi embora, foi pro quarto de hóspedes. E isso tinha acontecido do dia que ela me mandou a história, já fazia 5 dias que tava assim. O marido não falava com ela. A mãe dela fez 2 chamadas de vídeo pra ver o neto, porque a criança sente muita falta da avó, né? Quem viu sabe que é a avó que tava cuidando da criança. O menininho também pedia pelo bebê. O bebê da mãe, né? Aí, agora, diz que o marido não conversa com ela não sabe o que fazer, porque, gente, para e pensa. Imagina assim, nada disso é verdade. E você chega e fala pra sua mãe: você tá dando pro meu marido? Ou você teve um filho com o meu marido? Ou você fala pro seu marido: eu já sei de tudo. Ela falou assim: não adianta negar que eu já sei de tudo. Daí que o marido falou assim: eu falei pra você que você não tinha que sair com o meu chefe. Como que você ficou grávida do meu chefe? Por isso que o marido começou a ficar esquisito quando ela disse que estava grávida. Porque o filho era do chefe dele. E o chefe dele não sabe. E aí ele tá tipo assim:
Eu conto pro meu chefe que ele teve um filho com a minha sogra, mas o chefe não sabe que eu sei que ele é amante da minha sogra. Olha, gente, a confusão. A gente acha que às vezes a gente tem problema na família, né? Mas tem gente que ganha, tem gente muito pior. E o fato é esse, desde o dia que ela me escreveu, né? Fazia 5 dias. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei se o marido vai conseguir lidar com isso, se ele só tá dando um gelo nela para ela aprender. A mãe diz que precisa de um tempo para pensar. Porque, gente, é uma acusação muito grave, entendeu? Imagina você acusar uma pessoa, por exemplo, vou acusar o cara lá de abusar de mim, e o cara não abusou de você. Não abusou, é mentira. Como que essa pessoa... E você sabe que é mentira, né? Óbvio que ali tinha uma desconfiança, uma insegurança e tal, mas até ela conseguir provar para esses dois que ela fez tudo isso por impulso... Gente, é complicado. Eu falo que palavras, depois de lançadas, elas não voltam. Agora, vamos voltar aqui um pouquinho para os comentários de vocês? Eu li os comentários de vocês aqui e li todos, na verdade, lá no vídeo. Óbvio que tem muita gente dando o mesmo conselho que eu dei. Faça o exame de DNA e aí depois você vê o que vai acontecer. Se for, você toma essa decisão e tal... E aí, lá no teu sentimento, você se afasta da sua mãe, cata seu filho, vai cuidar da sua vida. Foi o mesmo conselho que eu dei. Apesar de que eu falei para ela conversar com a mãe e perguntar. E aí, agora vem um ponto aqui bem importante. Nossa, a Sil tá romantizando essa safadeza. Eu li isso, tive que ler isso. Que eu estava romantizando safadeza. Gente, eu sou uma pessoa coerente. Se ela tivesse vindo aqui e falado, eu fiz um DNA e descobri que a minha mãe estava dando pro meu marido, eu falaria de uma maneira diferente. Mas ela não falou isso. Ela falou que desconfiava. E quando eu falei para ela, se for verdade, faça isso, eu dei conselhos para uma mulher adulta. Não para pessoas mimadas, infantilizadas, vitimistas, que tem que sair berrando e quebrando tudo e odiando as pessoas. Desculpa aí, mas essa não sou eu, não. Eu já fiz muita merda na minha vida. Eu já dei a louca quando descobri traição. Só que no meu último casamento, quando eu descobri que ele levou a assessora pra dormir lá na casa, eu peguei e não voltei mais. Fui cuidar da minha vida, tô aqui, não morri. Agora imagina se eu fosse voltar lá fazer barraco. Que feio, né, gente? Que feio. Eu acho tão bonito quando as pessoas têm a capacidade de ser adultas. Ninguém disse que, se fosse verdade, ela deveria morrer de amores pela mãe. Mas odiar as pessoas vai voltar para você. É isso que tá faltando no mundo. Trabalhar mais o amor. Ai, mas você sempre detona todo mundo. Você xinga as mulheres e aí quando é isso você não faz nada. Mas primeiro que eu não sabia, né? Eu não sabia nem se era verdade. Como é que eu vou xingar? Imagine se eu faço que nem vocês fizeram. Um juiz aqui, um juiz sem prova, né? Porque até na justiça, tudo é baseado em provas. Enquanto você não tem prova, você não pode condenar ninguém. Por isso que falam que se não tem corpo, não tem assassinato. A pessoa pode ter ido embora, sei lá, ido morar numa ilha deserta. Como é que você pode prender alguém? Parece que um dos poucos casos aí foi daquele Bruno lá que foi preso, né? Mas vocês têm que tomar muito cuidado com o que vocês falam. Porque pelo que eu entendi, foi baseado nos comentários que ela teve certeza. Todo mundo dizendo, vai lá, acaba com isso. Bando de safado, mãe narcisista. Gente, quem são vocês? Pra saber o que acontece, ela deixou muito claro que a mãe dela sempre foi uma mãe maravilhosa. Aí, do nada, virou narcisista. Tem uma grande diferença entre uma mulher adulta, bonita, que criou 2 filhas, que criou o neto, que nunca fez nada de errado pras filhas e, de repente, ela pega e transa com o marido dela, se fosse verdade. E isso não transforma ela numa narcisista, numa pessoa invejosa, que quer o mal da filha, que não pensou... Gente, que isso? Todo mundo erra o tempo todo, é baseado nisso. Agora, se viesse uma história pra mim onde ela falasse, minha mãe nunca me amou, minha mãe me maltratava, minha mãe me abandonou, minha mãe não sei o que, agora minha mãe voltou como uma cordeirinha, se enfiou na minha casa e ficou com meu marido, é outra história. Gente, vocês têm que entender que eu pelo menos, eu reajo, eu dou conselho baseado no que a pessoa escreveu, tá? Agora vocês não, né? Vocês foram bem. Vocês já tinham certeza
certeza. Vocês já foram crucificando todo mundo, vocês já foram condenando todo mundo, já falaram o que ela tinha que fazer, que ela tinha que riscar essa mãe da vida dela, que o marido dela não sei o quê, porque Jesus amado, e olha lá o que a mulher fez. Vocês sabiam que as palavras de vocês podem levar alguém a fazer outro tipo de besteira também, né? E vocês são responsáveis por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fica por aí escrevendo coisa, né? Tem que tomar cuidado. Vocês podem ser responsáveis por muita coisa que acontece na vida dos outros. Sabendo vocês ou não, vocês vão carregar essa energia aí, lei de causa e efeito. Então, tomem cuidado quando vocês forem dar conselho, tá? E parem com essa história de que a gente tem que odiar os outros. Parem com essa história de que a gente tem que fazer isso e aquilo. Cada um tem que agir da maneira que... Ai, gente, eu acho tão bonito. Eu acho tão bonito quando uma pessoa consegue conversar sem gritar, sabe? Consegue chegar, mesmo triste, mesmo destruída por dentro, ela consegue chegar com um tom de voz tranquilo, demonstrando maturidade. Pô, quem errou foram eles, não fui eu. Agora, eu não vou me igualar a eles, sabe? Tipo, ela fez, foi lá e jogou na mesa de jantar. Eu tô sabendo de tudo e blá, blá, blá. Você não seguiu os meus conselhos, né? Você também... Então era isso, gente. Vocês que estavam curiosos, muita gente, tem gente indo lá no Instagram me perguntando se a mulher já tinha me escrevido, já tinha escrito, não escrevido, escrevinhado. Se ela já tinha mandado para mim o resultado do DNA. Ah, quase que esqueci desse detalhe. A mãe dela, no outro dia, foi no laboratório fazer DNA e provou que o filho não era do marido dela. Isso daí, eu quase que esqueci de falar, isso é uma coisa muito importante de se falar. Que a mãe dela fez o exame. Então, saiu rápido esse exame, né, gente? Pelo que eu sei lá, leva quanto tempo? Também não sei quando que foi feito o vídeo. Ai, não me lembro, mas saiu rápido esse exame. Se ela foi lá e esculhambou tudo 5 dias depois. Vamos fazer os cálculos. Também tanto faz. Não interessa. Pra nós não interessa aqui as coisas. Teve gente que falou assim... que essas histórias são tudo falsa. Tem gente criativa pra tudo, né? Se tem gente que não tem o que fazer da vida pra ficar inventando história e mandando pra mim, o que vamos fazer, né, gente? O que vamos fazer? Tá cheio de história aí na internet, de gente famosa que parece mentira também, e é verdade, né? Parece mentira, mas é verdade. Nós temos uma história bem famosa aí agora de uma loira. Vocês estão sabendo, né? Que tudo que ela falou lá e choramingou em rede nacional era tudo mentira, né? A gente tá sabendo disso. Precisamos fazer um vídeo para falar apenas disso. Eu acho que eu vou fazer um vídeo para falar sobre isso. Farei um vídeo para falar sobre isso. Sabe por quê? Porque quando eu fui lá e coloquei minha cara a tapa falando que aquela mulher tava mentindo, eu tive que tirar o vídeo porque eu tava sendo cancelada. Me chamaram de tudo, machista, misógina. Eu nem sei se tem misógina. É só homem que é misógino. Enfim, falaram um monte de coisa, que eu não sabia o que eu tava falando, que eu era uma sem noção, que eu tava defendendo agressor. Tá? É só ir um pouquinho mais a fundo para descobrir as coisas, né? As verdades. Trouxa não é quem inventa mentira. Trouxa é quem acompanha esse tipo de coisa e acredita, né? É isso. Mas é isso então, gente. Deixe aqui um like neste vídeo. Compartilhe os dois, né? Porque quem não assistiu o outro vai ficar sem entender nada. E vocês aí que estavam curiosas, agora vocês têm a resposta. Já podem dormir em paz. Já não precisam mais ficar surtando porque não sabe se o filho o filho da mãe era filho da mãe mesmo, né? Ou não. É isso. Então agora... Cenas do próximo capítulo, será? Acho que não, né? Não teremos cenas do próximo capítulo, a não ser que ela venha nos contar se ela fez as pazes com a mãe e o marido, que eu acredito que vai acontecer. Eu acredito que vai acontecer. Se a mãe é madura, como ela falou, uma pessoa legal, talvez entenda, mas deve ser um baque, né? Você ouvir isso. Eu acho que é que nem você acusar alguém de traição e a pessoa não tá te traindo. Eu acho que a pessoa deve ficar bem chateada também, né? Mas, enfim. Bom, gente, era isso então. Um beijo. E até o próximo vídeo.